Olá pessoal, finalmente chegamos ao mapa do famoso, falando sobre o nosso pacotinho do signo de Escorpião, que está aqui em cima, na casa 10, de Plutão, o planeta Plutão, Marte também, que pertence, ao signo de Escorpião, e vamos falar também da 8ª casa. Eu sei que algumas pessoas talvez não conheçam Jung, Carl Gustav Jung, esse grande conhecedor da alma humana, das profundezas da alma humana, mas eu acredito que a grande maioria já ouviu falar de Jung. Então vamos lá, vamos começar a análise do mapa natal de Jung. Bom, esse aqui é o mapa dele. Primeiro, é sempre bom lembrar que o sistema de casa que eu uso é o Koch, aqui, tá? E uso o TrueNode também. Então aqui está o mapa do Jung. Lembrando que a gente vai olhar os 3 pontos principais do nosso pacotinho, que é o signo de Escorpião, a casa 8 e os planetas regentes, que são Plutão e Marte. A gente vê aqui que a casa 8 dele é uma casa bem grande, tá? A gente vê que o meio do céu está bem inclinado aqui e que dentro desta casa 8 nós temos um signo interceptado, que é Virgem. E, obviamente, do lado oposto, nós temos um outro signo interceptado, que é Peixes. A gente vê que no meio do céu aqui ele tem Escorpião, ou ele teve Escorpião. E no fundo do céu dele aqui, na casa 4, ele tem Plutão ali em Touro. Touro é um signo muito feminino, tá? Então isso aqui está muito ligado à mãe dele. Provavelmente esse Plutão aí tem muito a ver também com a mãe. Então vamos lá, vamos analisar o mapa de Jung. Vou tentar ser breve para não fazer esse vídeo ficar tão longo, tá bom, gente? Para a gente poder finalizar aí o nosso pacotinho de Escorpião, Plutão, Marte, casa 8. Vamos começar então pelas raízes. Jung tem Plutão na casa 4. Eu não sei se vocês sabem, mas Jung teve uma infância muito voltada para o interior dele. Ele era muito sozinho e vivia num lar um pouco estranho, um pouco exigente demais, duro demais com ele, muito religioso, principalmente por conta do pai, que era um pastor protestante, então levava a religião muito a sério. E a mãe de Jung tinha problemas, tinha distúrbios emocionais. E o humor dela variava muito. Então ele teve um lar, as raízes dele ali, o lar dele era bem plutonino mesmo, era bem de Plutão. E muito ligado às questões da religião, uma religião muito densa, muito dura, muito rígida. A gente vê aqui, olha, que essa rigidez se mostra um pouquinho aqui com Saturno em cima da cúspide da casa 2, tá? Que são os valores. E na cúspide da casa 4 nós temos Touro aqui, que também leva os valores para as questões do lar, O lar era uma coisa muito valorizada para Jung. Isso aqui é o mapa do Jung, o mapa dos pais, Então ele, de certa forma, no início da vida dele, ele tinha um lar e no seu lar os seus valores, não só aqui, como o regente de Touro, que está aqui, olha, em Câncer. Então a mãe era uma referência para ele também. Só que essa mãe sofria distúrbios. Essa mãe era inconstante. Essa mãe era estranha. Então como lidar com essa mãe? Como entender essa mãe? Foi aí que ele começou a viver Plutão, desde o iniciozinho da vida dele. Foi aonde ele começou a questionar, o que é um distúrbio? Como assim minha mãe tem um distúrbio emocional? Emocional? Qual é o problema dela? Então ele começou a se questionar, ele começou a buscar os porquês. Então ele se voltou muito para o seu interior. Ele se fechava no seu cantinho ali e se perguntava, e analisava, e pesquisava, e questionava. Ao mesmo tempo, ele vivia intensamente, Marte também rege Escorpião. Então ele se questionava religiosamente.
o que que é? O que está acontecendo? Porque a primeira referência que ele teve a respeito de religião foi com o pai. E a religião, a gente vai ver logo logo que Sagitário está muito ligado à religião. E Marte também é o planeta de iniciativa, é onde as coisas acontecem muito rápido. É onde está a nossa força, a nossa vontade. Jung trazia para si, para o seu mapa, para a sua personalidade, esse Marte muito forte, trazendo todas essas questões religiosas, filosóficas, esses questionamentos, essa busca, né? Se questionando a Deus, procurando soluções para tudo aquilo que ele indagava, para tudo aquilo que ele via com o pai como exemplo ali de religião. Então, esse universo também iniciou para ele muito cedo ali com o pai. E ele tem o Sol aqui, que também representa o pai, com uma quadratura bem forte aqui, vindo para Netuno. E Netuno também é um planeta que está ligado a Peixes, casa 12, que também está voltado para o lado espiritual, que também tem a ver, Peixes também é regido por Júpiter, que também rege Sagitário. Então está ligado às religiões, está ligado ao transcender, ao entender além, ao entender a alma, aquilo que não é material, sólido, fixo. Só que ele tem Plutão aqui, num signo de Touro, que está ligado às coisas materiais, aos valores materiais, mas também aos 5 sentidos da matéria, do corpo. Então, aos 5 sentidos, mas como eu falei no vídeo sobre Touro, também está ligado ao 6º sentido, que muitas vezes é esquecido aí por muitas pessoas. Então, Touro também traz essa percepção muito forte, né, do que está acontecendo através dos seus sentidos. Então, ele se perguntava através de Plutão, ele questionava Plutão, ele entrava no universo de Plutão para procurar entender as coisas ali nas profundezas do ser dele e procurava entender também além dele, indo para Sagitário, ele jogando para o universo e foi começando a fazer as suas análises. Interessante que na história de Jung dizem que ele primeiramente se interessou por arqueologia. E a gente vê aqui Plutão no fundo do céu, como se fosse o chão do céu dele ali, né? A parte interna dele. A gente tem aqui, olha, lembra quando eu falei de Câncer? Que aqui estão as raízes, aí vem o tronco da árvore, e aqui está a copa da árvore que dão os frutos, casa 10. Então, ele tem Plutão ali nas suas raízes. As raízes estão abaixo da Terra. E Plutão é um planeta ligado a um signo que lida com as coisas das profundezas da Terra. Então, a arqueologia está ligado ao signo de Escorpião. Então, o primeiro interesse dele foi qual? Foi justamente a arqueologia. Eu gosto de mexer com as terras ali, eu gosto de descobrir o que tem, né, quais são os valores, né, que se tem aí debaixo da terra. Mas depois, mais para frente, ele foi vendo que o campo dele já não era tão arqueologia, né? Ele viu que ele estava mais no campo da pesquisa, no campo da medicina, no campo da psiquiatria, no campo da psicologia, né, da mente humana. E tudo isso está ligado principalmente à mãe. A mãe foi quem chamou ele para tudo isso. E o pai chamou para a religião. Então ele fez a junção, é lindíssimo. Se vocês não conhecem a história de Jung, pesquisem aí que vocês vão ver que é muito bonita a história dele. Então ele pegou a religião do pai, a ciência da mãe, que é o distúrbio dela, a doença dela, e juntou religião e ciência. E então ele criou o seu próprio conceito aí de psicologia, sua própria psicologia. Ele deu o nome a psicologia dele de psicologia analítica. Psicologia analítica, olha só. É muito bonito, né? Porque é a casa 8 de Escorpião, que está ligada à psicologia, com Virgem interceptado aqui dentro, que é o analítico, que é a mente analítica. Então é muito interessante isso. Já já eu vou chegar aqui nessa casa 8. E uma coisa que intrigava muito Jung era justamente isso, porque antigamente
no ano de 1800 e bolinha. Eu sei que ele morreu em 1961, eu acho. Nessa época, religião e ciência não se tocavam, não se misturavam, né? Eram dois universos completamente opostos. Então, isso intrigava ele, porque ele viveu isso no lar dele. Ele teve isso, viu uma mãe doente, viu uma mãe com distúrbio e um pai altamente religioso. Então ele pegou tudo isso e ele começou a se questionar, a estudar, a analisar, a pensar a respeito. A gente tem que pensar que o signo solar dele é Leão e que a casa de Leão dele aqui, olha, tem 2 vezes a cúspide tocando em Gêmeos. Então ele era um cara cabeçudo. Ele pensava, era uma mente a 1000 por hora, né? E ao mesmo tempo que ele estava ali, entrando em contato com várias pessoas, fazendo os seus contatos com as pessoas, com os amigos, com os conhecidos, ele estava buscando, na busca religiosa e filosófica dele. O tanto que Jung, na juventude, ele se interessou muito por teologia e filosofia. Foram os 2 assuntos que ele estudou, né, que ele se interessou, né? Então é tudo que está ligado a Sagitário aqui também, né? Que tem a cúspide 2 vezes encostando também em Sagitário. Então, olha, a casa 11 também está muito ligada à mente, né? Ao pensamento. É uma casa de ar, pensa. Gêmeos, ele tem Gêmeos forte, pensa muito. Ele tem Virgem interceptada na casa 8, pensa muito, né? A gente tem que lembrar que Virgem é regido por Mercúrio. Mercúrio está na casa 6, pensa, analisa, observa, critica, destrincha, pesquisa. Então ele é um pesquisador nato, ele é um pensador, ele foi um pensador, né? E muito sensível, principalmente nas questões íntimas dele, muito sensível. E na cúspide da casa 8 nós temos Leão. Então a gente já começa a entender que Leão, quem tem Leão na cúspide da casa 8, vai querer ter destaque, vai ter paixão, vai ter vontade de viver tudo que esta casa 8 pede. Há uma coisa que é interessante dizer também, que ele tem essa parte aqui, o sol dele, o sol oculto dele é Libra e também é um signo de ar. Tá? Então é mais uma vez a mente aí atuando. E ele sabia fazer contato com as pessoas, ele sabia se envolver com as pessoas, ele aprendeu a ser muito educado, muito polido, principalmente com o pai. Tem um ponto que diz assim: Jung viveu 2 faces em sua juventude. A face externa e pública, onde existia a influência da família, e a outra secreta, onde prevalecia a espiritualidade e a proximidade com Deus. Eu achei interessante citar isso aqui. Mas então, só para a gente saber, né, que essa casa 7 dele, que é a casa das parcerias, dos outros, né, ele se preocupava muito com os outros, ele analisava o outro, ele observava o outro. Tudo ganhava muita importância quando o assunto envolvia o outro. E ele tem Urano aqui também na casa 7, e com esse Urano aí, ele lidava com os outros de forma inovadora, diferente, inusitada. Inclusive isso aqui, né, tem um trígono aqui indo para Marte. Então esse aspecto aqui ajudava muito ele a fazer essa análise, né, das pessoas e a botar em prática, ter ação, atitude, para poder ajudar de forma inusitada os outros, quando os outros precisavam dele. Porque nós estamos falando de Leão, e Leão é um signo muito generoso, está sempre pronto para ajudar também. E é o líder, é o rei. E ele traz esse reinado justamente no setor da casa 8, que é onde ele trabalha todo esse lado de Plutão, todo esse lado místico, todo esse lado de pesquisa, todo esse lado das questões interiores, aonde ele trabalha, o lado analítico, e aonde ele provavelmente teve que lidar muito com questões de herança, com questões de família, com o que ele herdou da família. Mas aqui a gente vê que tem Virgem interceptado na casa 8. Então, esse Virgem aí precisa ser vivido de qualquer forma, precisa ser trabalhado. E esse Virgem, quando um signo está interceptado, a pessoa traz questões de vidas passadas para a vida atual, na qual ela tem que resolver, seja como for.
Não tem como escapar a um signo interceptado no mapa. A pessoa vai viver aquilo, vai experimentar aquilo de alguma forma. E o que entra, né, dentro da casa 8 aí? Virgem. Então aí entra a mente analítica, entra os estudos, entra a ciência, aí entra o lado realista dele, aqui entra o lado discriminador dele, a necessidade de servir as pessoas, de ser útil às pessoas através das suas análises, através da sua observação, das suas questões interiores e trazer isso para fora, que já eu vou falar aqui da casa 10, que também está aqui explícito. Ele colocava tudo de forma muito prática, muito simples, numa linguagem simples. Ele trazia esse virgem, né, a praticidade de virgem para as questões da alma humana, das questões da emoção humana. Aqui a gente tem que lembrar que Plutão também lida com as questões do sexo, tá? Jung falou muito sobre a sexualidade na sua psicanálise, ali no seu trabalho, nos seus livros. Então vem a organização, o lado lógico, o lado científico, eficiente, crítico, detalhista dele, tá tudo aqui, olha, tá tudo interceptado. Então, ele querendo ou não, ele tinha que viver este virgem, todas essas questões que eu acabei de falar, na realidade da casa 8, no universo de Plutão, no universo de Escorpião, no universo de Marte ligado a Escorpião, no universo de Escorpião, né? Então ele tinha que analisar, ele tinha que pesquisar, ser útil, prático, né? Fazer as coisas acontecerem aí nesse setor. E obviamente do outro lado nós temos Peixes, que é muito interessante também, que é justamente aqui ao lado da ciência que vem um lado mais religioso, abstrato, né, mental, emocional do ser humano. E também aqui tá ligado às drogas, à bebida, todo esse universo aí. Dizem por aí que Jung usou muito cocaína. Então, nós vemos aqui que Netuno dele está em desafio, então de repente esse lado espiritual aí dele, essa sensibilidade que ele tinha que viver de forma bem concreta, então tá numa casa também que é sólida, que é de terra, né, e colocar um signo tão sensível interceptado aqui dentro não é uma tarefa fácil. Então de repente por isso ele acabou se envolvendo aí com o mundo das drogas. Imagina também um cabeçudo desse naquela época, né, trabalhando igual um louco, eu não sei. Mas dizem por aí que, infelizmente, ele acabou indo para cocaína, né? Mas vamos ficar aqui no nosso pacotinho, né? Porque senão fazer essa análise do mapa todo dele aqui, eu acho que leva um mês para fazer, que é muito interessante. E aqui a gente tem finalmente Escorpião no meio do céu, que é a copa da árvore. Aqui as raízes, aqui é a copa da árvore, é onde os frutos saem, aonde todo mundo vê, aonde não tem como esconder. E quem que ele tem ali? Quem? Justamente o signo que adora se esconder, que está por baixo da terra, ele tem Escorpião. Então não tinha como ele esconder essa vocação que ele tinha para a psicologia, para a psicanálise, para a psiquiatria. Não tinha como ele esconder isso. Então ele trabalhou, essa é a casa da profissão, então ele trabalhou isso, ele colocou para fora. Agora, olha só que interessante, gente. Ele tem Plutão aqui na casa 4, aonde ele entrou no interior dele, se questionou muito, perguntou muito para saber o que é que está acontecendo com a minha mãe, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas, os outros, sempre para fora. Ele se perguntava internamente para solucionar o problema dos outros, para servir a humanidade, para ajudar a todos, tá? Então, ele fazia os questionamentos dele, ele usava as questões emocionais dele, mas ele trazia tudo isso para a sua copa, né? Para a sua árvore, para os seus frutos. E esta casa 10 aqui, ela é muito sólida, concreta. Aqui as coisas ganham forma. Então ele conseguiu transformar
tudo aquilo que ele sentia, que ele analisava, que ele questionava, todas as questões internas dele, ele conseguia concretizar, trazer para o mundo real, sólido e concreto, as questões que ele perguntava a Plutão aqui embaixo. Então ele trazia soluções, ele trazia para a realidade. Olha o ascendente dele também. Então, tudo que ele fazia, tudo que ele tentava construir, tudo que ele indagava, tudo que ele questionava, ganhava forma física, ou em livro, ou em estudos dentro de consultórios, ou em pesquisas que ele fazia. De alguma forma, ele trazia soluções para aquilo, físicas, concretas. Jung foi um cara que veio para escrever muitos livros também. A casa 9 é conhecida como a casa do editor. Gêmeos é um signo ligado ao escritor também. Mas ele tem Júpiter na casa 9. Esse Júpiter está super bem neste local aqui. Então esse Júpiter expande, ajuda para que ele consiga publicar livros e mais livros. E foi isso que ele fez. Ele escreveu uma penca de livros. E todos com coisas bem inusitadas, diferentes, com a psicologia analítica dele lá, que foi a psicologia dele que ele nomeou. E também, Jung, como a gente vê aqui, olha, ele tem o signo aqui, olha, de Sagitário encostando em duas cúspides. Ele sempre voltava para o mundo acadêmico, ele gostava muito de dar aulas, tanto o signo de Leão, e olha para onde que ele dava aula, justamente no lado psíquico. Estes dois signos aqui são professores também, assim como Gêmeos. Este são grandes professores mesmo, mas Sagitário é aquele de universidade, né? Aquele professor, é o professor que está nesse mundo acadêmico mais avançado. E era ali, ele adorava fazer isso, né? Então virava e mexia, ele estava aqui, envolvido com o mundo acadêmico. Lembrando que ele tem Marte aqui. Marte está ligado a Escorpião, que também está ligado a Áries. E a gente vê que Áries aqui tem uma importância grande também. Se vocês quiserem ir estudando o mapa dele como um todo, deem uma olhada nesse Marte aqui na casa 3, que é a casa de Gêmeos. Que Gêmeos está ligada ao signo solar dele, tá? É interessante mostrar esse Saturno mais uma vez aqui, que está em cima da cúspide da casa 2 também, desse signo interceptado aqui, e que está ligado também a Touro aqui, que está ligado à mãe dele, as questões das raízes. Então é isso, gente, esse é o mapa do Jung, é bastante interessante, se vocês puderem, pesquisem, procurem ver. Se vocês quiserem saber mais a fundo a história de Jung, vale a pena. Pesquisem aí, tem bastante coisa falando sobre ele. Ele, de certa forma, transformou a astrologia. Ele foi um apaixonado por astrologia, ele achava a astrologia essencial para a psicologia. É interessante dizer também que dentro da caminhada de Jung, ele fez a junção de religião e ciência. Aquilo que ele não entendia no início da infância dele, ali no início da adolescência, que ele não entendia como que ciência e religião não se misturavam, ele conseguiu, já ali no final da sua caminhada, escrever um livro sobre psicologia e religião. Então, ele fez a junção da religião, ele se interessou por taoísmo, ele se interessou por várias religiões, ele fez a junção dessa ciência e dessa religião e dessa mente dele altamente analítica. Ele foi buscando, ele foi pesquisando, ele foi atrás para fazer essa junção. O universo dele girou em torno desses dois assuntos, do assunto da ciência e do assunto da religião. Então, isso é bem explícito no mapa dele, tá tudo aqui desenhadinho. Para quem quiser ver, vão lá, deem uma pesquisada na história dele. Ele foi um grande alquímico, então ele estudou muito alquimia. Casa 8 está ligada à alquimia. Virgem está muitíssimo ligada à alquimia. Essa junção aqui de casa 8 e Virgem é onde sai o grande alquimista. Vocês forem pesquisar a história dele, vocês vão ver que ele se envolveu muito com a alquimia, com o ocultismo, com o lado oculto.
né, com as questões ocultas, com conhecimento oculto. Ele falou muito de introversão e extroversão. Tem um livro maravilhoso dele que fala sobre isso. É interessante, só um pontinho aqui, que Jung sofreu um infarto. E Leão está ligado ao coração. E a gente vê que esse sol dele aqui, olha, está um pouquinho com conflito, desafiado. Então ele sofreu esse infarto, mas ele voltou, retornou, casa 8 aqui, né? Renasceu das cinzas ainda mais forte. Então tem muita história legal. Se vocês forem pesquisando a história dele e olhando o mapa, vocês vão fazendo a junção aí para ver o quão interessante é. Mas depois que ele teve esse infarto, ele meio que se afastou das atividades docentes dele, né? Como professor, ele se afastou. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Lembrem-se que Jung foi muito importante para a astrologia, então quem estuda astrologia vale a pena dar uma pesquisada sobre a história de Jung, viu? Então é isso, gente. E a gente se vê então nos nossos próximos encontros astrológicos. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, assista também a estes vídeos que estão aí abaixo. É só clicar no link que você será redirecionado aos vídeos em uma nova janela. Se você está assistindo a este vídeo através do celular, os links para os vídeos estarão na caixa de informação abaixo do vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e também compartilhe esse vídeo com os amigos. E não se esqueça de curtir a página no Facebook Encontros Astrológicos para que vocês possam acompanhar os vídeos e as postagens que são colocados ali. Muito obrigada e até os nossos próximos encontros astrológicos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau!